Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Mentora Glória para Stories na TV, direto da sua telinha para a sua telona na TV Metrópole. Seja bem-vinda a mais um programa e hoje eu estou aqui com uma convidada mega especial. Veio direto de São Paulo para falar conosco e eu tenho certeza que você vai amar o assunto do programa de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre algo que talvez seja familiar para você. Você já ouviu falar na lei da atração? Olha, pois esquece tudo que você ouviu falar sobre isso até hoje, porque nós vamos te contar de verdade como essa lei funciona e como você pode aplicar essa lei na sua vida. E, para começar o nosso programa, é claro que não poderia faltar o nosso chazinho e eu já vou servir a nossa convidada. Sol, seja muito bem-vinda ao Stories na TV. Olá a todos. Desde já eu agradeço o convite por estar aqui com essa querida Glória, com essa querida mentora espiritual, Glorinha para os íntimos. E estou muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, de como eu me tornei terapeuta vibracional, o que é ser uma terapeuta vibracional e como a gente pode acessar tudo aquilo que a gente mais almeja. A Glorinha falou muito bem sobre a lei da atração, mas o que eu quero te perguntar hoje, para que você se conecte aqui com o teu coração, é se você está pronto para criar o teu futuro. É isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre como a gente pode criar aquela realidade que tanto a gente imagina e tanto a gente sonha. Uau! Já viram aí que o programa de hoje está incrível e você tem que ficar com a gente até o final. Sol, tá aí o seu chazinho. O nosso chá de hoje é chá de limão. Você já experimentou o chá de rodelinhas de limão? Esse chá é super fácil de fazer. Você pode fazer com as rodelas secas de limão, tá? Que você pode secar no forno, deixar secar o natural. E esse chá de limão, ele tanto vai trabalhar ali no teu sistema digestivo, como ele é um chá energizante. Ele vai trazer muita energia para o teu dia, vai aumentar aí a tua alegria. Então, é um chazinho ótimo para ser tomado. E o nosso programa tá super especial. Você já ouviu falar na lei da atração? Pois é, eu tenho certeza que você vai amar e você vai saber de verdade como utilizar essa lei no teu dia a dia e muito mais aprofundado com essa maravilhosa a Sol terapeuta vibracional. Eu te espero no próximo programa. Até lá! Estou amando a interação lá no nosso perfil no Instagram, @storiesnatv. Ficam me perguntando sobre terapias, o que é holismo, como é que pode acessar esse movimento. E por isso, hoje, nós vamos trazer um assunto que é crucial para você entender como que as terapias elas podem te ajudar de fato. O que é essa energia, como é que isso te influencia. E ninguém melhor que a Sol para explicar isso para a gente, porque ela é uma terapeuta vibracional. Sol, antes de qualquer coisa, fala pra gente o que é vibração. Pois é o ponto de partida para que a gente possa se conectar com aquilo que realmente a gente deseja. Quando a gente fala, da lei da atração, Glorinha, as pessoas falam, é só mentalizar, é só pensar nisso. E a gente se esquece que o que antecede a lei da atração é uma lei universal, cósmica, que se chama lei da vibração. Então, essa lei, ela diz para a gente que tudo está em movimento. Não tem nada parado no universo, nada. Essa mesa, as montanhas, tudo está em constante movimento, tudo vibra. E nós também vibramos. Então, o que eu pergunto sempre? Aquilo que você vibra também está em algum lugar do universo aguardando ser encontrado por você. E aí é que em seguida vem a tal famosa lei da atração. Mas para que você vibre em conformidade com aquilo que você almeja, você precisa estar consciente de alguns fatores.
algumas dicas, vamos dizer assim. A vibração, ela tem, junto com ela, uma frequência. E a frequência é a quantidade de velocidade que os átomos se colocam. Então, por exemplo, a gente sabe que quando a gente está triste, melancólico, deprimido, a gente tem uma frequência vibracional baixa. A doença, ela é uma frequência vibracional baixa. E isso causa desconforto, dores do corpo, N fatores que podem nos desestabilizar energeticamente. Quando a gente se coloca, por exemplo, no mar, ou quando a gente observa um bebê que acabou de nascer, né, Glória, que vem e do nada ele dá aquele sorriso, você já parou para perceber o que acontece com você que te envolve numa emoção, que te envolve numa sensação de bem-estar, de coisa gostosa, esse chazinho que a gente tomou, que chegou e acalmou, acalentou, tudo isso é frequência. Tudo isso faz com que eu possa me sentir bem, com que eu possa estar em conformidade com a vibração que vai acessar a famosa lei da atração. E pra gente, eu tenho aqui uma colinha, tá, gente? Porque eu fico nervosa. E aí... Só, deixa eu te perguntar. Você falou de vários pontos mega interessantes. Tem aqui várias pontuações para fazer. Você falou dessa vibração, que a minha vibração, por exemplo, a doença, eu fico com uma vibração mais baixa. Então, para você que está em casa entender, quando você tem aquelas emoções que você fica triste, nervoso, ansioso, magoado, preocupado, a tua vibração, ela baixa, né? Como se você se recolhesse ali dentro daquele processo energético. E você também deu o exemplo do bebê. Quando você vê um bebezinho, fica com aquele coração alegre, aquele afeto, né? Toma conta do ambiente. Essa vibração, ela aumenta, ela expande. Só, nós estamos falando aqui de dois fatores diferentes. A doença, ele é um fator do corpo. E, assim, a pessoa ela tem culpa dessa vibração baixa? Como é que ela faz para entender esse processo vibracional e não entrar nesse buraco sem fim que pode acabar trazendo uma depressão ou uma síndrome do pânico? E o contraponto disso, o bebezinho ali no ambiente externo é uma coisa totalmente fora do contexto, né? Mas aquilo, para a maioria das pessoas, é algo que traz uma emoção muito bonita. Como é que a pessoa faz também para identificar o que vai aumentar essa vibração dessas emoções? Isso é uma perfeita pergunta para esse momento que a gente está fazendo. Bom, a gente tem a ferramenta mais poderosa, que é o nosso corpo. O nosso corpo é o nosso guia. É ele que vai dizer para a gente quando a gente está bem ou quando não. Então, a importância do autocuidado, da autoobservação, de você perceber realmente o que é que te faz bem e o que é que não te faz bem, é um primeiro start. Eu gosto muito de brincar que a frequência e o corpo, ele tem muito a ver como se fosse um banco, uma conta bancária, né? Então, você sabe muito bem que você tem lá o seu dinheiro nesse banco. E, por algum motivo, você, por uma emoção, muitas vezes que chegou sem você perceber, você sai e gasta mais e aquela conta do banco fica negativa. Aí você fala, meu Deus, eu comprei algo que me deu uma felicidade, mas em contrapartida eu fiquei negativa no banco. E aí você fica com essa dualidade. Que é isso que você estava me falando. Como é que eu não vou poder ter um bebê todos os dias? Eu não vou poder ter... Como é que eu vou controlar essas minhas emoções? A gente parte do princípio que algumas coisas estão muito próximas da nossa consciência, mas existem outras que estão profundamente guardadas num lugarzinho secreto dentro desse nosso corpo. O nosso corpo é o nosso banco de dados. É ali que a gente vai encontrar todas as respostas e todas as informações. Mas a gente precisa, muitas vezes, de um apoio, de alguém que
nos ajude a entender por que eu saí correndo e gastei mais do que eu podia gastar. Por que é que eu fui ai meu Deus, fui na loja de chocolate e comi 20 bombons e aí eu acabei engordando? Por que é que todas essas coisas acontecem e desequilibram a gente? Está muito ligado às nossas memórias celulares. Aquilo que a gente tem dentro, bem guardadinho aqui dentro do nosso corpo. E eu vou falar um pouquinho também de uma forma como a gente pode olhar para isso, que existem diversas, mas eu vou citar 3, que eu uso muito comigo. Tá? Eu gosto sempre de passar uma informação daquilo que eu vivencio, daquilo que eu, na minha trajetória de vida, fui descobrindo. Gostamos de trabalhar com verdades, né? Você vai passar para outra pessoa aquilo que você sabe que já funcionou com você. Que eu vivi isso. Perfeito, né? Perfeita Porque, colocação. Às vezes a gente tem muita informação na internet. Sim. Inclusive, fica essa observação para você que está em casa. Se você vai buscar qualquer tipo de serviço, principalmente um serviço de terapias integrativas, como a gente fala aqui no programa, é super importante você conhecer um pouco daquele profissional e entender da trajetória dele, se ele vivencia aquela ferramenta, a gente chama também das medicinas sagradas do coração da alma. Se aquele terapeuta, ele realmente tem essas práticas dentro da vida dele pessoal, porque essa função de condução, ela é muito também desse processo do terapeuta para ele poder te conduzir e te orientar dentro dos teus processos. É muito importante que ele consiga aplicar e vivenciar aquilo que ele vai falar para você, que vai fazer diferença na sua vida, né, Sol? Exatamente, porque nós somos todos um. Né? Então, quando a gente, por algum movimento, já caminhou um pouquinho, já deu um passo em direção ao nosso autocuidado, à nossa autocura, tem coisa melhor do que a gente compartilhar, do que a gente dizer para o outro, e se você tentasse fazer dessa forma? Eu não estou dando a solução mágica, não é isso, não é essa a ideia. Mas quando eu conto o meu relato, quando eu conto a minha verdade, aquilo, como foi a minha trajetória, eu com certeza vou reverberar no coração de alguém. Porque nós temos as mesmas dores. As dores, elas são humanas. Então, a minha dor é a sua dor e a gente vai compartilhar de experiências aquilo que a gente viveu e conseguiu aliviar, vamos dizer assim. Então, eu vou te falar de 3 passos que me ajudaram muito. O primeiro dele é a gente ter claro aquilo que aonde a gente quer chegar, onde que a gente almeja. E tem a ver com a intenção. Ah, Sol, mas eu intenciono ter um monte de dinheiro no banco, né? O que é um monte, né? Um monte, é um saco de moedas de 10 centavos, um monte de moedas. Exatamente. Qual é a intenção? Eu gosto sempre de dizer que o universo, cosmos, Deus, o nome que você quiser dizer para aquela conexão divina que nós sabemos da existência, ele conhece só a palavra sim. Então, quando você diz, nossa, eu estou super bem, estou me sentindo uma pessoa bem legal, o universo faz, sim, você está assim. Agora, quando você diz, meu Deus, eu não aguento, eu estou cheio de dívida, como é que eu não tenho dinheiro para pagar nada? O universo vai te dizer, sim. Então, aquilo que você intenciona é o primeiro passo para que você tenha realmente claro no teu campo vibracional, na tua aura, aquilo que você almeja. O segundo passo, eu sempre falo que é a concentração. A concentração, ela tem a ver com aquilo que você coloca a sua atenção. Aonde você coloca a tua atenção, a tua energia vai. Onde você coloca o foco, a tua energia vai. Então, se eu tenho foco de vir aqui, morar em Fortaleza, estávamos conversando sobre isso, né, Glória? Se eu tenho foco de vir aqui em Fortaleza porque a palavra Fortaleza reverberou no meu coração, eu vou fluir para isso. E aí, coisas ao meu redor vão acontecer.
Uma pessoa vai chegar, vai me falar de Fortaleza, um vídeo, um livro, situações no meu cotidiano vão me ajudar a que essa concentração se apresente para mim como soluções. É o que podemos chamar das sincronicidades? Sincronicidade. Tem alguma coisa a ver com as horas iguais que o pessoal vê em casa? Muito. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Gente, se eu contar para vocês, quando demorei 1 ano para chegar aqui em Fortaleza. E era impressionante quando alguém me falava de Fortaleza, qualquer coisa, um vídeo, qualquer coisa, eu olhava no meu celular, tava lá. 11h11, 14h14, invertida, 14h41, entendeu? Já aconteceu com você de você olhar para o relógio e estar lá as horas iguais ou as horas invertidas? Isso acontece com frequência? Vai lá no nosso direct, no @Histórias na TV, e conta para mim que eu quero saber. E a gente pode também depois colocar também nessa diquinhas, o que é o 11h11, o que é o sim, 22h. Coloca lá que eu vou falar para você o que significa. É bem legal, porque a gente entra nessa sintonia e ajuda a gente a ancorar esse segundo passo, que é a sincronicidade ou a concentração. O terceiro passo, que eu falo que é o mais profundo, vamos dizer assim, é a identificação, ou seja, a liberação. Eu preciso identificar o que me limita para que eu possa soltá-lo, para que eu possa liberá-lo. Porque enquanto tiver algo que me limita, o medo, a insegurança, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa, é muito fácil falar. Enquanto eu tiver qualquer uma dessas desculpas que estão enraizadas em crenças limitantes, em coisas que durante a minha vida eu comprei por nada, às vezes uma pessoa falou uma coisa e eu guardei aquilo como uma verdade absoluta, e eu não consigo dar esse passo. Eu preciso olhar para essa liberação, para essa questão, para que eu possa liberar. E aí é que entra o trabalho da terapeuta vibracional. Uma das partes desse trabalho. Porque a terapia vibracional, ela vai te ajudar a encontrar esses pontos de bloqueios que estão no teu corpo, em diversas partes do teu corpo. Às vezes você dorme e acorda com uma dor no pescoço e fala, meu Deus, não sei o que é. Aí você vai para uma massagem, a terapeuta logo que sabe o que você tem ali, um bloqueio emocional, ela vai te ajudar a soltar aquilo. E aí você fica muito melhor. A terapia vibracional, a gente vai, através de algumas ferramentas, aprofundar isso, para que a gente possa liberar essa densidade e assim você possa fluir nessa tua escolha, né? Seja ela lá qual for. E é importante a gente saber que existem técnicas que a gente pode usar. Sol, antes da gente falar das técnicas, vamos falar um pouquinho sobre essa história das crenças. Esse é um ponto crucial. Você que está em casa, a Sol falou de um ponto muito importante. É preciso liberar aquilo que está fazendo com que a sua vida não flua. É preciso identificar esses padrões para que você solte e você consiga alcançar seus objetivos. Quando eu falo essas informações, você sente aí dentro do seu coração que tem algo que você precisa soltar. Isso você já sabe. Você observa que tem alguma coisa na sua vida que precisa mudar. Então, o primeiro ponto aqui é você entender o que é que você quer que mude. Onde é que está aí o empecilho da tua trajetória que esse fluxo não está fluindo. Agora que você identificou onde é que está o problema, como é, Sol, que ela vai começar a perceber que crença é essa? Que frase foi essa que foi dita a ela? O que pode ser isso? Traz alguns exemplos para o pessoal lá de casa saber, para eles começarem a identificar que possíveis investigações pode ser feito dentro de um processo terapêutico como esse. Sem dúvida, gente. O nosso trabalho, o meu, o da Glória e todos aqueles que enxergam o outro ser humano como parte de si mesmo, né? Porque é assim que a vida flui. Eu não vivo sozinha, eu vivo em comunidade, eu preciso de você, você precisa de mim, e a gente juntas conseguimos caminhar e nos curar, e nos libertar de algumas densidades. A gente tem
por exemplo, pessoas que têm fobia de água. Vou dar um exemplo de uma pessoa, esses dias uma pessoa me procurou, que mora aqui em Fortaleza e não vai no mar de jeito nenhum, porque tem muito medo de água. O medo, a gente já falou um pouquinho da vibração, da frequência, a gente já sabe que o medo tem uma frequência extremamente baixa. A doença é 58 MHz, uma pessoa equilibrada vai vibrar aí até de uns 70, 80 MHz, mas o medo ele vai abaixando essa frequência. Então, pensa comigo. Se você está com muito medo, você está com uma frequência baixa. Se você entra na água, no mar, que é uma coisa que te leva para a flutuação, e você está com muito medo, para onde você vai? Para o fundo. Então, você vai afundar. Exatamente porque você está vibrando esse medo. Então, a fobia pode vir, o trauma pode vir de uma situação no passado, em que você passou por uma experiência que te marcou na tua célula. A água vai me levar para o fundo. Sim. Então, toda vez que você se depara com aquela água, você tem essa memória ativada como um alertinha. Sim. E aí você congela. Você congela e fica ali, meu Deus, eu não posso dar esse passo. Mas, a partir do momento em que você vai entendendo que é esse medo que está te limitando e que se você entrar e começar num processo de fluidez, se deixar que a água te sinta e que você sinta a água, tudo isso vai se dissolvendo. Mas a gente precisa trazer isso para a consciência, a gente precisa trazer isso para a clareza, para a luz, colocar luz aonde não está iluminado, onde não tem luz, que são nesses traumas, que muitas vezes estão ali bem escondidinhos em alguns lugares. Trauma da nossa criança, que pode ter sido ferida por alguma história, trauma de um relacionamento abusivo, de uma relação tóxica. Então, assim, tem muitas formas que a gente guarda essas informações na memória. E as terapias, seja ela qual for, gente, tem muitas formas, tem muitas. Vocês sabem que a Glória tem um espaço extremamente lindo, eu fiquei encantada quando eu cheguei aqui em Fortaleza, e ela tem terapeutas fantásticas com ela tem uma equipe que trabalha junto com ela, treinada para isso, e eu, assim, te agradeço muito por você ter tido a coragem de implantar isso aqui. Não é? Porque a gente vê aí em cada esquina uma farmácia. Mas a gente não vê em cada esquina um lugar como o teu, que é um lugar que vai cuidar do ser humano como ele realmente necessita ser cuidado. Ai, que linda! Gratidão. Nossa intenção, de fato, é essa. Levar uma forma diferenciada de cuidado para você que está em casa, para você ter acesso a terapias integrativas. Inclusive, a Sol também atende lá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você ainda não segue o nosso perfil, vai lá no Instagram, @sentirceará, para conhecer mais da nossa clínica espiritual, o nosso Centro Holístico Sentir. Lá nós tanto temos vivências terapêuticas, cursos, que a gente vai falar sobre isso, como também temos os atendimentos individuais. E aproveitando esse momento, claro, não poderia deixar de falar com você hoje do Momento Glorinha. E hoje eu quero falar para você algo muito importante que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui do dia. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Então, quando você começa a entender a profundidade desse conceito que eu estou trazendo aqui para você, você começa a modificar a realidade da tua vida. Não é sobre pensar uma coisa que você deseja muito, não é sobre ficar idealizando algo que está distante de você, sempre olhando para fora. É modificar aquilo que você é dentro. Porque quando você se sente bem, quando você se sente em paz, quando você se sente alegre, quando você sente que aquele vazio que existia dentro de você ele foi preenchido, a tua vida ela caminha para aquilo que você deseja.
a lei da atração que se escuta por aí não é sobre ficar pensando, sobre ficar desejando. É sobre se tornar aquela pessoa que você veio ser. E esse é o nosso convite para você hoje. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, Sol, eu queria conhecer um pouco da sua história, que o pessoal de casa também conheça um pouco da sua história. Como que você se tornou uma terapeuta vibracional? Saiu aí de ser uma mega empresária desse mundo dos negócios, frenético, agenda cheia, para realmente atuar como terapeuta com os negócios do coração para auxiliar outras pessoas. Onde foi que aconteceu essa mudança? O que aconteceu contigo? Como foi que você sentiu esse chamado? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua história. É um prazer compartilhar com vocês. Toda vez que a gente faz um movimento de contar como é que foi a minha trajetória, a gente relembra, né? E muitas vezes essa memória, quando a gente vai lá para o passado, ela às vezes fala, poxa, foi desafiador, né? Como é que eu dei conta de fazer isso, né? Eu me casei muito jovem e quando eu me casei, sou de uma família de imigrantes portugueses e eu sempre fui do comércio. Minha mãe era feirante, meu pai eles eram feirantes e tudo que eu vivi foi em relação ao comércio. Então, eu tive loja de surf, eu tive cafeteria, eu tive um monte de coisas ligadas ao comércio. Até que chegou uma hora que eu fui para a metalurgia. Eu fabricava lixeiras para coleta seletiva. E olha como é interessante. Eu fazia cursos de espiritualidade porque eu gostava. Nunca na minha vida eu imaginei que eu pudesse estar aqui conversando com você sobre isso e falando sobre esse tema. Então, desde muito jovem, eu fazia parte da Igreja Católica, fazia os encontros de adolescente, encontros de jovens, depois me casei, encontros de casais e todo esse universo. E, numa determinada fase da minha vida, eu comecei a questionar qual era o meu propósito. O que eu vim aqui fazer? Eu vim aqui só para vender as lixeiras para coleta seletiva? Não. E aí, quando eu comecei a entrar nesse universo das coletas seletivas, eu comecei a olhar para a natureza. Como é que o meu produto impactava a natureza? Como é que eu poderia ajudar as pessoas a organizar o seu lixo, a não jogar lixo na rua? E aí eu comecei a fazer palestras dentro da minha empresa falando sobre reciclagem, né? E quando eu fui falar sobre reciclagem, eu comecei a perceber que todas as pessoas tinham as mesmas questões. As pessoas, muitas vezes, tinham tristezas ancoradas. E aí eu olhava para aquilo e eu falava, como será trabalhar com isso? Veio a pandemia, eu passei por uma situação muito, muito desafiadora, que foi a perda do meu filho, de 28 anos, e isso foi um grande start na minha vida. Eu comecei a entrar no universo terapêutico quando eu me separei. Eu me separei e resolvi ancorar aquilo que eu vivenciava nas palestras. Eu falava sobre lixo e percebia que muitas vezes eu estava naquele lugar extremamente contaminado. E eu comecei a fazer uma ligação entre o meu trabalho e a minha vida. E eu falei, bom, se eu falo para as pessoas que elas têm que colocar o lixo certo na lixeira certa, eu tenho que colocar a minha emoção no lugar certo. A minha força, a minha garra, a minha vontade de seguir para o mundo no lugar certo. E assim eu comecei a expandir, a estudar, a falar na internet, mais ou menos. Foi difícil, gente, foi muito difícil. Mas foi o caminho que eu fiz. E assim fui estudando, fui buscando conhecimento e comecei aos atendimentos. O que eu percebi? Glória, não sei se você também passou por essa experiência. As pessoas que chegavam até mim tinham as mesmas questões que eu. E aí era como se eu estivesse falando para mim mesma.
O que eu falaria para mim mesma num momento desafiador X? Qual seria o conselho que eu daria para mim mesma quando eu estou com um desafio? E aí eu fui percebendo que era muito mais simples, porque o outro nada mais é do que uma extensão de mim. Então, quando a gente recebe uma pessoa para fazer um atendimento, a gente simplesmente se abre para que aquela história, para que aquela pessoa flua através de nós. E aí, assim, a gente pode, juntas, soltar as famosas densidades que a gente vem falando aqui. Nossa, quanta força você transmite, Sol. Assim, agradecemos, né, eu e o público imensamente por você ter compartilhado sua história conosco, de ter transformado aí uma dor tão profunda, de uma perda, de uma separação, em um processo de descoberta e de um novo olhar sobre o mundo, né? É muita, muita força que tem aí, muito brilho, muito sol, não é à toa que carrega esse nome. E traz um entendimento sobre as infinitas possibilidades que nós temos, né? Exatamente, infinitas possibilidades. E sem jamais a gente esquecer de falar do que nos norteia, da tua fé. E o que te norteia? Qual é a sua fé? É exatamente isso. A minha fé é eu estar viva e poder agradecer todos os dias por estar dando mais um passo em direção a mim mesma. E aí as pessoas falam assim, mas como é isso? Não importa se você é hinduísta, umbandista, católico, evangélico, não importa. Eu sempre gosto de falar assim, no teu momento desafiador, como você se conecta? Qual é o seu break? Que hora você consegue parar e falar, minha Nossa Senhora, Deus, Arcanjo Miguel, quem você pede suporte? E esse suporte, ele é real. Ele está ali muito presente na tua vida. Se for o teu anjo da guarda, não importa o que seja, mas seja verdadeira com aquilo que te conecta com você mesmo. Então, a fé, ela é de extrema importância no nosso caminhar. A gente precisa desse suporte. A gente precisa entender que a gente faz parte do todo e que existe um Deus, uma energia suprema que nos guia, que nos norteia, que nos coloca, muitas vezes, num caminho que a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí aquilo se descortina, aquilo se abre e você consegue perceber que foi o melhor caminho. Perfeito. E você falando sobre isso, me vem um assunto muito interessante que a gente precisa falar ainda no programa de hoje. Inclusive, quero deixar o convite para você que está em casa, que lá no Sentir, né, no nosso espaço holístico, nós vamos começar um grupo de estudos, tá? Então, você que quer se conectar com a espiritualidade de uma forma livre, autônoma, sabendo mais sobre essas ferramentas de autoconhecimento, você precisa conhecer nosso grupo de estudo. Ele acontece toda quinta-feira, às 19 horas. E o nosso grupo de estudo, Sol, ele é baseado nas antigas escolas de mistérios. Que delícia. Então, ele é baseado nas escolas iniciáticas. O que acontece aqui? A gente estuda as leis universais, nós estudamos também as conexões ancestrais e percebemos que tem uma linhagem muito forte de pessoas que se conectam com os símbolos do Egito, com os ancestrais egípcios, com essa história ali do começo da nossa esfera espiritual que a gente conhece aqui. E todo o nosso embasamento do grupo de estudo vem nesse lugar. Mas eu sei também que você tem uma história com o Egito, você tem uma história com essas consciências, e eu quero saber tudo que você tem para contar para a gente sobre esse assunto. Pois é, desde jovem eu me conectava com as coisas do Egito, mas não sabia o que era, não sabia o que eram aqueles símbolos, eu achava que era uma coisa muito distante da minha realidade. Mas, lembra quando eu falei que a gente tem uma intenção, quando a gente coloca uma intenção no nosso objetivo,
de uma determinada época da minha vida, essas coisas do Egito começaram a gritar na minha vida, a gritar. Então eu ia conversar com alguém, a pessoa estava com um pingentinho, estava com um pingentinho de Ísis. Eu ia numa livraria ou em algum lugar, pegava o primeiro livro que vinha, tinha uma pirâmide. Alguém falava alguma coisa para mim, se referia ao Egito. Eu falava, meu Deus, mas naquela época, como eu gosto de brincar, eu não tinha nenhum prego na bolsa para fazer barulho de moeda. Ou seja, eu não tinha dinheiro de jeito nenhum para ir até o Egito. Mas eu tinha um foco. Gente, se tanta coisa do Egito está chegando até mim, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ver o que vai acontecer com isso. E aí, do nada, aquelas coisas que... Do nada, né? Do nada, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando para mim, olha, vai ter uma viagem para o Egito. Eu falei, como assim, amigo? Eu não tenho nem condição de pensar nessa possibilidade. Mas aquilo ficou tum na minha cabeça. Gente, vocês podem não acreditar, mas não demorou 20 dias para que o meu trabalho expandisse de uma forma absurda e eu conseguisse concretizar todo esse sonho de ir para o Egito, vivenciar essa cultura com experiências mágicas e, óbvio, que sempre vem com bônus. Quando você está no teu propósito, você sempre tem bônus. E ainda foi para a Grécia. Então, assim, foi uma expansão muito grande para mim. Mas, para isso, eu precisei descobrir um pouco desse simbolismo. O que queria dizer cada um daqueles símbolos? No primeiro momento, eu falava, meu Deus, é um olho assim, é uma pirâmide com um monte de coisa dentro. No primeiro momento, eu não tinha essa consciência. E aí eu comecei a me conectar com esses símbolos. Como é que eu fazia isso? Eu simplesmente parava, olhava e ficava esperando o que aquilo tinha para me dizer. E muitas vezes eu percebi que as respostas, óbvio, já estavam todas dentro de mim, prontas para eclodir, prontas para poder eu dar o salto quântico que tanto a gente fala, ancorar aquilo que realmente fazia parte da minha história. E aí cheguei eu lá no Egito, passei dias fantásticos, com conexões fantásticas, e a minha conexão foi aqui, ó, de coração a cada um daqueles símbolos. E eu gosto sempre de falar que esses códigos, eles transmitem para a gente uma liberação de uma memória. Eu vou falar de Sakmahat. Nossa, só eu nunca ouvi falar sobre Sakmahat. É realmente uma técnica muito, muito nova. E essa técnica, ela tem 3 vertentes. Como tudo, a gente sempre trabalha na tríade. E essas vertentes, a gente vai precisar de cristais de quartzo. Poxa, cristal de quartzo, sim, é o mineral mais abundante no planeta. Ele está ali com a função de equalizar, de equilibrar. E ele... independe se você gosta dele ou não, né? Ele está ali fazendo o trabalho dele, sendo um potencializador daquilo que ele equilibra no planeta. Então, para a nossa terapia de Sakmahat, os cristais são consciências muito bem-vindas, porque eles vão potencializar tudo aquilo que a gente vai fazer naquele momento. Porque nós, terapeutas vibracionais, nós só somos um canal. A gente vai ser um canal que vai ajudar aquela pessoa que está ali a se relembrar, a olhar para essas memórias que estão ali quietinhas e eclodir para uma realidade que ela tanto almeja. A segunda coisa que a gente vai usar são a geometria.
A geometria, a geometria sagrada, ela está em tudo. A gente já conhece o triângulo, o quadrado, o círculo, todas essas coisas, mas a gente sabe que tudo é dentro de uma geometria perfeita, uma geometria sagrada. E existem símbolos, como a gente falou do Egito, a chave Anki, a pirâmide, o olho de Horus, aquele olho que tudo vê. Todos esses símbolos, eles têm conexões com o nosso despertar espiritual. Então, a gente vai também usar esses simbolismos. E muitos símbolos, é muito interessante, Glória, porque às vezes a gente está num processo terapêutico com a pessoa e a pessoa se lembra de um símbolo para ela, um símbolo dela, que é um símbolo de ativação, é um símbolo de prosperidade, é um símbolo de leveza, de fluidez. E a gente fala, nossa, que demais, né? Então, é um processo de despertar mesmo. E, por último, a gente fala do som. Esse som que a gente vem falando dentro de Sakya Mahat, a gente intitula como uma linguagem de luz. Essa linguagem de luz é um som único, tal qual a minha digital, tal qual a minha íris, você vai ter o seu, eu vou ter o meu, e cada uma das pessoas tem o seu. É uma marca, vamos dizer assim. Então, quando a gente está nesse processo de liberação, o som ele flui, ele chega. Então, muitas vezes a gente está numa festa, né? A gente quer sentar, quer conversar com os amigos, e aí aquele som está alto, né? Aquilo começa a incomodar, a gente não sabe o que é, até que a gente percebe que talvez aquele som não está sendo contribuição para mim. Então, dentro desse processo terapêutico, o teu som, a tua marca, ela se apresenta ali como processo também curativo para o teu despertar. Nossa, são muitas ferramentas e vocês estão vendo em casa que são infinitas possibilidades para você trabalhar esse autoconhecimento. Já imaginou você ter acesso ao teu símbolo de poder que você consegue fazer ativações, você compreender o som da sua alma, o som do seu coração, você interpretar os sinais do teu corpo? É exatamente isso que as terapias fazem com você. Inclusive, dentro dos processos terapêuticos, nós sabemos que existem vários corpos sutis. E tem um desses corpos que ele é cheio de símbolos dessa geometria sagrada e que, às vezes, quando você sonha com algo, quando você visualiza um símbolo, você tem um insight, uma ideia, faz um desenho ali intuitivo, isso são ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia. Nós já estamos indo para o finalzinho do nosso programa e eu quero deixar aqui os agradecimentos aos nossos apoiadores, a loja Universo Gaia. Você pode seguir aqui no Instagram, que ela tem, inclusive, vários cristais e joias maravilhosas, se você gosta de utilizar essas pedras no teu dia a dia para te energizar. Também quero agradecer a Deluxe Brasil, que ela faz roupas de academia e fornece as roupas para as nossas aulas de yoga, que, inclusive, você pode fazer aulas de yoga lá no Centro Holístico Senti. Gratidão demais e já sigam lá no perfil do Instagram. Sol, nossa, passou muito rápido a nossa conversa. Você traz muita informação incrível. Dá um recadinho para o pessoal de casa, como que eles podem te encontrar, uma mensagem para eles, para a gente finalizar nosso programa. Gente, foi muito mágico e muito transformador eu poder estar aqui hoje com essa mentora, com essa rainha desse universo holístico e quântico. Eu sou a Sol Barreto, estou no Instagram com o perfil Sol Terapeuta Vibracional. Lá a gente pode trocar informações, a gente pode trocar experiências e nos unir em função de que a gente possa criar um mundo melhor, que a gente tenha isso como uma verdade, que a gente possa, sim, ser aquele agente transformador de consciências da nossa, começando até pela nossa casa, pelo nosso circuito de trabalho. São diversas as formas que a gente pode atuar. Então, o importante é que a gente esteja conectado com o nosso coração e que a gente possa, sim, ser esse agente transformador. Então, eu tenho só que agradecer. Muito obrigado para você de casa que ficou aqui, que ficou escutando a gente nesse bate-papo delicioso. E eu te convido
a conhecer o espaço, se você não conhece o espaço da Glorinha, e que a gente vai se encontrar lá. Gratidão, Sol. Com certeza a gente vai se encontrar lá. Gratidão a você que acompanhou a gente até o final. Te desejamos uma linda e abençoada semana e te esperamos no nosso próximo encontro.